Olá, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui com você, vendo as questões de seleção da Turing.com para analisar como hoje os candidatos a empregos no exterior são avaliados. E como eu falei no primeiro vídeo, é dado um enfoque muito grande ao conhecimento de algoritmos e de estrutura de dados, que no meu ponto de vista é uma abordagem muito correta. Perfeito? Focar aqui e deixar o conhecimento das tecnologias mais atuais, principalmente os frameworks, para depois. O mais importante é ter esse pleno domínio, porque tendo esse pleno domínio, aprender isso aqui fica muito mais simples. Diferentemente de você conhecer muito essas tecnologias, mas não ter essa base aqui. E eu até usei no vídeo anterior uma analogia, né? Você construir um lindo prédio com uma estrutura ruim. Esse prédio cai. Ok? Então, a estrutura do nosso prédio, a fundação do nosso prédio é justamente os algoritmos de estrutura de dados. Perfeito? Nessa segunda parte aqui dessas questões, na hora que você faz o seu cadastro, ele pede para você especificar, pelo menos quando eu fiz essa análise, qual caminho, qual stack você quer seguir. E no caso, tinham vagas abertas para essa stack, quer dizer, o React, que é uma tecnologia de front-end, para quem não conhece. O que é front-end? Front-end são as telas. São as telas do teu computador, do teu celular, do iPad, enfim. E isso aqui a gente trabalha com JavaScript, é uma tecnologia JavaScript, e com vários com componentização, enfim, bem interessante. No meu curso de Spring Boot eu tenho um módulo só que eu falo do React, projeto React, para consumir uma API REST escrita em Spring Boot. Enfim, para você que não conhece, não se preocupe, tá? É só explicando. Aqui a parte de web, básico de web, mas eu achei as questões bem avançadas. Na verdade, todas as questões aqui eu achei bem avançadas. As questões fáceis aqui não são fáceis. E de Java, perfeito? E aí ele divide com 35 questões para web, 18 questões para React e 15 questões para Java, nesse segundo momento de realização de teste. Eu vou fazer essas questões aqui de Java para você perceber o nível de complexidade e como o nosso material de ensino pode te ajudar fortemente nesse aprendizado, perfeito? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira questão. Peço para você não se preocupar com o que tiver marcado aqui, porventura, tá? Eu vou marcar agora. Não interessa o que eu marquei na hora de captura. Perfeito? Deixa eu tentar ampliar aqui um pouco. Tá, ok. Como eu falei no vídeo anterior, tem que ter domínio do inglês. Sem o domínio do inglês, você vai ter dificuldade. E detalhe, 15 questões para 15 minutos. Ou seja, você tem 1 minuto por questão. Claro que aqui a gente vai analisar com calma, sem essa pressa toda. Perfeito? Então vamos lá. Nessa primeira questão, vamos aqui ao desenho, canetinha. Ele quer o seguinte: na classe abaixo, essa classe aqui, que pertence ao pacote Turing com.Turing, e tem um errinho aqui, né? Porque package é P minúsculo, né? P maiúsculo, perfeito? Ok, eles cometeram um vacilozinho aqui. Quais campos estão acessíveis fora do pacote com.Turing? Antes de analisar, eu vou pegar aqui o meu material, meu e-book 3, perfeito? Lembrando que todos esses e-books são acompanhados por várias videoaulas, tá? Então, é videoaula com e-book, e na videoaula eu explico esses conceitos, ok? E você percebe aqui um resumo de visibilidade que nós temos quando trabalhamos com pacotes em Java. Então, nós temos desde o mais visível, que é o public, até o mais restrito, que é o private. Então, o que é visível sempre, geral, fora do pacote, o único que é visível fora do pacote é o public. O resto, nenhum deles é visível fora do pacote. Ok? E ele diz o seguinte, assim, quando o modificador de acesso é omitido, ele é do tipo package. Perfeito? Então, voltando aqui para a questão. Ó, public, protected, private, esse aqui não tem nada, então ele é package. Ele quer quais são os campos, se houver, que são acessíveis fora do pacote. Nós vimos aqui que o único acessível fora do pacote é o public. Então a resposta aqui, bem fácil essa questão eu achei bem fácil, seria o B.
Perfeito? O B. Então, essa aqui, bem fácil. Para marcar, aqui qual seria o item para marcar? Field B, letra B. Aqui seria a letra B para marcar. Perfeito? Continuando, vamos lá para a segunda. Essa aqui é uma questão bem interessante, porque aqui você vai trabalhar com thread. Qual é o conceito de thread? O conceito de thread é programação concorrente. Ou seja, na hora que você cria instâncias de uma classe, aqui eu criei a classe teste. Perfeito? Opa, um probleminha aqui. Ok. Eu criei a classe teste e aqui eu criei duas instâncias de teste. Ok? E depois eu criei duas threads passando essas instâncias, esses objetos. Essa parte de orientação objeto eu explico bem aqui no e-book 2, quando a gente fala de orientação objeto. Então aqui tem o conceito todo na hora de criação de objeto. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Então, toda vez que eu dou new, eu crio os objetos para trabalhar com eles. Perfeito? Então, aqui eu estou criando dois objetos do tipo teste e passando esses objetos como referência para dois objetos do tipo thread. E todo objeto aqui, no caso, do tipo teste, ele implementa a interface runnable. Ou seja, se ele implementa essa interface aqui, runnable, significa que eu vou trabalhar com programação concorrente. E, professor Sampaio, o que é programação concorrente? Aqui, ó. Programação concorrente. Ou seja, eu não tenho um fluxo único de execução. Eu não tenho um fluxo único de execução. Não é de cima para baixo. Por exemplo, aqui no Static Void Main, que é o meu método principal, e eu explico isso aqui novamente, eu sempre vou fazer referência, tá, pessoal, ao material do que é o Public Static Void Main, aqui, ó. Por isso que eu digo, não adianta querer trabalhar com framework se você não tem conhecimento do que é isso aqui. Está aqui, eu explico o que é o Void Main, que é o método principal. Tradicionalmente, se você trabalha com programação sem ser concorrente, ele vai seguir esse fluxo normal. Na hora que você inclui programação concorrente, ou seja, aqui eu estou dizendo que é uma programação concorrente, eu deixo de ter esse fluxo normal. Eu não posso garantir qual sequência aqui vai rodar, porque eu estou trabalhando com programação concorrente agora. Perfeito? Então era isso que ele queria avaliar. Não adianta nem você ver o que faz o método incremente A, B, esse run aqui. Enfim, o que ele está perguntando aqui, a sequência, ó, de cara, eu posso dizer que o meu output não pode ser garantido. A ordem dele, eu não consigo garantir. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma programação concorrente. Perfeito? Então isso aqui não precisaria analisar o código, teria que saber o conceito, tá? Para poder marcar. E o item C, aqui no caso, marcaria a letra C. Opa. Perfeito? Essa foi a segunda questão. 1 minuto para fazê-la também. Vamos à terceira. Essa terceira aqui ela é bem interessante. Essa terceira aqui ele trabalha muito com o conceito de string. Se você for ver no meu material, está muito bem explicado lá, a classe string é uma das principais classes que nós trabalhamos no Java, inclusive em códigos avançados também trabalhamos muito com string. Aqui no meu código, eu acho que está na página 200, eu detalho bem a classe string, tá? O que é a classe string, como é que você trabalha com ela, como é que você constrói, você pode construir assim direto, entre aspas, ou criando objeto, e pode parecer a mesma coisa, mas a referência de memória, quando você faz uma forma de criação usando new ou não, é muito diferente do que acontece em memória. Percebe a forma do S1 ao S3 e percebe a forma do S4 ao S5. É diferente como ele é gerenciado em memória. E eu também falo das operações, tá? Então, exemplos de operações, por exemplo, substring, que ele cobra aqui 0 a 3. Então, se eu tenho um texto alô, ele vai imprimir alô, alô pessoal 03, ele começa da primeira posição 0 e ele vai até a posição final menos 1. Então é 3, ele vai até 2, é 0 até 2, 0, 1, 2, ele vai imprimir alô. Agora, claro, a melhor forma de você ver essas operações é através da documentação do Java. Então, uma coisa que eu oriento sempre nos meus treinamentos é ter a documentação aberta.
Claro, eu estou na versão 20, eu vou abrir a documentação 20. Você está na versão 8, você abre a documentação da versão 8. Na versão 10, versão 11, versão 17, enfim. Qual versão você trabalhar. E aqui ele vai explicar todos os métodos que você trabalha. Então eu vou utilizar aqui, nessa questão, eu vou utilizar essas duas bases, tá? O meu material mais a documentação. Então, voltando aqui para a questão, o que ele está passando? Ele está criando uma string C, perfeito? Uma string C, com esse conteúdo aqui. Hello, I'm practicing Java. Okay? E ele vê o seguinte, ele vai usar o método starts with. O que faz o método starts with? Para quem não sabe o inglês, é só vir aqui, starts with. Olha, testa se a string inicia com um prefixo passado. Então, qual foi o prefixo que ele passou? H maiúsculo. Ela inicia com H maiúsculo. Deixa eu trocar a cor aqui. Ela inicia com H maiúsculo? Inicia, né? Tá. Hello, H maiúsculo, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Ele vai realizar todas as operações dentro do if. Perfeito? Se não, ele sairia e imprimiria o quê? A frase Hello, I'm practicing Java. Mas bem, como deu verdadeiro, ele vai entrar. O trim, o que é que faz o trim? Vamos lá, aqui na documentação. Trim retorna a string cujos valores são uma string. Ou seja, resumindo, o trim ele apaga espaço em branco. O trim apaga espaço em branco. Então, esse hello, espaço em branco, I, espaço em branco, am, espaço em branco, practicing, espaço em branco, Java, esse espaço em branco aqui, ele desaparece. Então, fica uma string única, sem espaços em branco. Perfeito? Aí, logo depois, replace all. Para o próprio termo, você pode ver, tudo que for am, você vai substituir por was. Só tem um am aqui, que é esse aqui. Então, isso aqui você substitui por was. E aí, por fim, já tendo essa string toda mexida, percebe que ele sempre está... Sempre que ele faz a mudança, ele atribui um novo valor. Ó. Ou seja, eu sempre estou atualizando o C. E aqui, quem é a substring de 3 até 5? Então, eu tenho que pegar de 3 até 5. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Só que lembra, o 5 não entra. É sempre ele menos 1. Então, é o 3 e o 4. Quem é o 3 e o 4 aqui da questão? O 3 e o 4 aqui da questão é o L e o O. É o LO. É o 3 e o 4. Ok? E aí ele vai pegar esse LO, 3 e o 4, vai transformar num vetor de bytes, ou seja, só que aqui, na hora que eu pego o get byte, aqui eu achei uma pegadinha bem interessante. Ele traz aqui o código ASCII2 disso aqui. Ah, professor Sampaio, o que é esse código ASCII2? É como essas informações são representadas de forma numérica. Deixa eu abrir aqui essa documentação aqui do ASCII2. Deixa eu sair daqui. Eu pensei que eu tivesse com ela aberto. ASCII2. Então é essa tabela aqui, ASCII. Isso aqui realmente não tem como você saber. Tá? Não tem como você saber, mas tem como a gente resolver. Vou lhe mostrar como. Ó, então, o L seria o 108 e o O seria o 111. Perfeito? Agora, claro, ninguém tem essa tabela na cabeça. A única coisa que eu sei é que o A é 65. Isso eu sei que o A maiúsculo é 65 e o A minúsculo é 97. Isso geralmente a gente sabe o primeiro elemento. Tá? Mas é aqui na questão, como é que você resolveria? Se você não sabe o código, ele manda imprimir aqui qual é o código, ou seja, qual seria o código? 108, que deveria imprimir, e 111. E depois imprimir o C. Quem é o C? LO. Então, por aí, 108, 111, LO é a letra A. A gente já sabe. Ah, professor Sampaio, mas eu não sei qual é o código ASCII. Realmente a gente não sabe. Mas veja, aqui o substring você achou LO minúsculo. Onde é que tem LO minúsculo? O A e o B. O C é maiúsculo, risca.
o D é maiúsculo, risca. Aí fica entre a opção E, caso não tivesse. Só que olha o erro da B. O L vem antes do O. Então, o ESC do L tem que ser menor do que o O. Nunca poderia ser maior. Não poderia ser decrescente aqui. Teria que ser crescente. Isso aqui está fora. Ou você fica entre a E ou a A. Ok? Isso aqui é realmente uma questão complicada. Perfeito? Mas esse seria o resultado dessa questão. Perfeito, pessoal? Então, essas são as 3 primeiras questões dessa segunda parte aqui da seleção feita pela Turing.com. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.